A paz do Senhor a todos os meus irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o presbítero Sidney de Oliveira, diretamente do canal Servo do Deus Vivo. Tenho certeza que Deus ele quer falar com você nesse momento, através desse vídeo, e que Deus fale fortemente ao teu coração, que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Quero fazer uma oração com você e por você nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer por tudo nesse momento. Quero mais uma vez, ó Deus, pedir a misericórdia, o perdão do Senhor para com os nossos pecados. Peço a Ti nesse momento por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha quebrar os laços, que o Senhor venha repreender o mal, que tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, Pai, falar aos corações nessa hora, Jesus. Que o Senhor venha repreender o mal, que o Senhor, meu Deus, venha livrar essa pessoa agora de tomar uma decisão equivocada, que o Senhor venha trazer paz ao coração, alegria, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que aonde a Tua palavra entrar, por intermédio, meu Pai, desse vídeo, meu Deus, que o Senhor venha falar a cada coração e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Quero nesse dia de hoje, meus amados e queridos irmãos, amigos, trazer uma palavra, uma reflexão para a tua vida, né? Tenho certeza que o nosso Deus é aquele que está cuidando de nós, cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, cuidando daqui, se você tiver filhos, dos seus filhos, né? Se você tiver um esposo, a esposa, o seu companheiro, a sua companheira, eu creio que Deus está com a mão estendida sobre a tua casa nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento eu quero aqui deixar uma palavra para o teu coração, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1 ao verso número 5, que diz assim: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Meus amigos, irmãos e irmãs, a palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje, quero aqui compartilhar com os irmãos 3 virtudes que se desenvolvem nas tribulações da vida. 3 virtudes que ela só se desenvolve quando você está passando pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas angústias, e dessa forma algo é produzido em nós, se assim nós confiarmos no Senhor, se assim nós se dedicarmos ainda em manter a nossa postura de fé, acreditando que Deus irá mudar as circunstâncias nos momentos das tribulações da vida. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele escreve, né, a carta aos Romanos, ainda que ele ainda não tinha ido a Roma, né, segundo a história e alguns estudiosos, né, da Bíblia, vai dizer que alguns irmãos ali em Roma se convertem depois do Pentecostes, né, que o povo ali foi batizado com o Espírito Santo, a palavra foi anunciada, e ali houve homens e mulheres que levaram a palavra de Deus, o Evangelho, em Roma. Paulo, sabendo que existia ali uma igreja, agora ele manda essa carta. Antes de chegar lá,
a carta já chega primeiro que Paulo, né? E o propósito da carta aos Romanos é apresentar aos romanos e resumir a mensagem do apóstolo antes de sua chegada. Ou seja, Paulo já estava trazendo através dessa carta um resumo da sua pregação, de quando ele chegasse lá, o povo já ia estar familiarizado com o apóstolo Paulo. E nós vemos que no capítulo de número 5, a partir do verso 1 ao verso 5, a qual nós lemos, nós vemos que o propósito dessas palavras de Paulo, né, ele fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus, né? Porque quem justifica a nossa vida é Deus, mas é pela fé. E Deus, ele traz uma paz ao nosso coração, e é uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, não dá para explicar a paz que Deus nos dá. Tem pessoas que têm paz somente quando está tudo bem, tudo bom na sua casa. Tem pessoas que têm paz quando tem dinheiro na conta, né? Mas a paz que o Senhor ele nos dá é uma paz diferenciada. Você pode ter dinheiro ou não, você tem paz. Você pode estar passando pela luta ou pela bonança, você tem paz. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que o nosso Senhor nos dá. E nós vemos que, a partir do versículo 1, né, que Paulo ele começa a dizer: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos justifica é o Senhor. A Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora vivem, né, segundo o Espírito Santo de Deus. A nossa vida agora é conduzida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E Deus, nessa hora, ele fala ao meu coração para te dizer que ele quer conduzir a tua vida também. O Espírito Santo de Deus, ele quer conduzir a tua vida, para que você viva uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida próspera e principalmente uma vida com paz. Que somente através de Jesus Cristo que nós temos essa paz no nosso coração. E ele diz no versículo de número 2, diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós já entramos por esse caminho, irmãos, o caminho da fé. Ainda que a tua fé hoje pareça tão pequena, porque há momentos na nossa vida, irmãos, que a nossa fé está pequenininha, mas pequena mesmo. Mas ele diz aqui, olha, mas nós temos entrado pela fé a esta graça. Nós somos alcançados pelo Senhor. E quando fala sobre a graça, é um favor imerecido. Eu e você não merecíamos tudo que Jesus faz por nós. Todas as dádivas, todas as bênçãos que o Senhor faz por nós. E principalmente aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, entregando a sua vida para morrer por nós pecadores. Ao terceiro dia ele ressuscita e hoje ele vive e reina para tudo sempre. E já está chegando o momento que ele irá buscar o seu povo, buscar aqueles que invocam o nome dele, daqueles que buscam a ele, aqueles que vivem na obediência com ele. Então nessa hora, né, o nosso Deus ele te convida para que você entre por esse caminho. O caminho é estreito, mas vale a pena. O caminho vai ter espinhos, mas vai valer a pena. Por quê? Porque nós esperamos, e a nossa esperança é que a glória de Deus venha se revelar sobre a nossa vida. O grande dia do Senhor, o dia do triunfo final, que a igreja será arrebatada. A Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e vamos morar com o Senhor eternamente. Essa é a grande promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. E ele disse no versículo de número 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nós vemos que Paulo, né, ele diz assim, olha, eu também me glorio nas tribulações.
É algo assim que a gente para pensar. Como é que alguém vai gloriar, né, na tribulação? Porque tribulação, irmão, significa as lutas, as dificuldades, as perseguições, né, as mazelas da vida. As tribulações significam tudo isso, as portas fechadas, o desemprego, a enfermidade e tantas outras coisas mais. Mas ele diz, olha, sabendo que a tribulação ela produz a paciência. Então, quando você está passando pela luta, pela prova, pela dificuldade, e você não entende nada do que está acontecendo, na verdade o Senhor ele quer produzir algo na sua vida. E nós vamos falar nesse pouco tempo e em rápidas palavras as 3 virtudes que se desenvolvem nas tribulações da vida, que são elas: a paciência, a experiência e a esperança. Nós vemos que Paulo, falando aos romanos, ele diz, olha, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ei, essa luta que você está enfrentando hoje, essa provação que você está enfrentando hoje, nada mais é que Deus está querendo forjar a sua vida. Forjar a tua vida, forjar o teu caráter, para que você seja uma pessoa mais paciente, que saiba esperar no Senhor. O salmista diz, olha o que o salmista diz no Salmos de número 40. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 40. Essa é uma palavra para ficar no teu coração nesse dia de hoje, tendo a certeza que Deus está falando conosco, no nome de Jesus Cristo. Mas olha o que diz no Salmos de número 40. Salmos 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, é interessante aqui que o salmista Davi, ele fala assim, ó, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós entendemos que Davi, ele estava esperando no Senhor, e com paciência. Mas uma coisa é certa, e aqui é uma aplicação para a nossa vida, ele não estava esperando de boca fechada. Ele não estava esperando reclamando da vida. A Bíblia vai dizer que ele estava esperando, mas clamando. Porque ele diz aqui que o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor nos momentos de tribulação da vida. Você passa pela tribulação, é paciente e começa a viver uma vida de clamor, de oração a Deus. Sabe o que Deus faz? Ele ouve o seu clamor. Olha o que vai dizer no verso número 2 do Salmos 40. E tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Essa tribulação que você está vivendo hoje, o nosso Deus, Ele está te dando um conselho para que você comece a clamar a partir de hoje. Mas Sidney, eu estou sem força. Mas dobre o seu joelho na beira da sua cama e comece a derramar as lágrimas perante o Senhor. Porque o nosso Deus, nós vemos aqui, que o nosso Deus mudou a história de Davi. Porque ele fala assim, ó, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O nosso Deus, nessa noite, Ele quer te tirar desse lodo, desse fundo de poço que você está, e firmar os teus passos na rocha, que é Cristo Jesus. Porque tem coisa que somente Jesus vai mudar, tem coisa que somente Deus vai fazer, tem coisa que somente Deus vai ter o poder de fazer sobre a sua vida, e nós precisamos entender de uma vez por todas que no momento de tribulação o Senhor nos convida para clamar. O Senhor está te convidando nessa hora para clamar a Ele, porque Ele quer ouvir o teu clamor e quer fazer como fez com Davi, mudar a história. E aí ele vai dizer no verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca.
Por quê? Porque Davi estava passando uma luta, Davi estava só clamando, Davi não estava cantando, Davi não estava adorando, Davi estava clamando, mas de repente Deus muda a história, porque ele esperou com paciência. E o que acontece agora? Deus coloca um novo cântico. Agora Davi começa a adorar, louvar o nome do Senhor. E ele começa a dizer, olha, e muitos verão e temerão ao Senhor. Por que as pessoas vão temer e vão reconhecer? Por causa que a tua história será mudada quando você começar a clamar. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, que não acreditam em você, que estão vendo a sua família indo de mal a pior, Deus ele quer fazer um reboliço em cima de tudo isso quando você começar a clamar, parar de reclamar e começar a clamar a Deus. Deus vai mudar todo esse cenário e vai trazer um novo cântico sobre a tua vida. Você vai voltar a adorar. Você vai voltar a adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. Deus ele quer trazer hoje um novo cântico sobre a tua vida. E as pessoas vão ver e não vão acreditar. Outras vão ver e vão dizer, realmente Deus mudou a história da vida dele. Deus mudou a história da vida dela. Ainda que as pessoas não acreditam, mas vai haver um temor de Deus no coração dessas pessoas. E o nome do Senhor será glorificado para sempre, em nome de Jesus Cristo. Nós não vimos a Deus como Ele é, mas estamos esperando com paciência. Em Romanos capítulo 8, olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 8, verso 25 e 26, vai dizer assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há momentos que nós estamos como Davi, clamando com paciência, e estamos esperando aquilo que não vemos, e esperamos com paciência. Estamos clamando, esperando com paciência aquilo que ainda a gente não está vendo, mas a gente já está esperando acontecer. O milagre, a restauração, a libertação, a cura divina, e o nome do Senhor sendo glorificado. Ele diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque há momentos que a gente passa por tanta tribulação na vida, que a gente não pode se enganar ou enganar ninguém dizendo que a gente vai ficar 24 horas clamando, porque às vezes a gente não consegue ficar. Às vezes a luta é tão... nos fadiga tanto que a gente já não consegue mais clamar a Deus. Mas Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, ele diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Sabe aquele momento que você está sem força para buscar, para clamar, para orar? O nosso Deus, nessa hora, Ele está dizendo, olha, eu vou começar a te ajudar nas tuas fraquezas. Mas você precisa se esforçar. Você se esforça. Quando esgotar as tuas forças, o Senhor vai te ajudar nas suas fraquezas. E Ele continua dizendo, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, a partir desse momento, você vai começar a clamar, e o Espírito Santo vai te ajudar para que você consiga alcançar o coração de Deus. E quando você não souber o que pedir, o Espírito Santo vai pedir por você, e como convém, e se possível vai chegar diante do nosso Senhor com gemidos inexprimíveis, para que a tua história seja mudada e o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Nós temos a certeza que o nosso Senhor é aquele que tem poder de mudar a nossa história. Olha que Tiago diz, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, capítulo 1, verso 2 ao 4, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz assim, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem... Vamos ler a partir do verso de número 2.
Tiago capítulo 1, a partir do verso de número 2, olha o que vai dizer. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui, o apóstolo Tiago, sendo usado pelo Senhor, ele nos dá um conselho, dizendo assim, no versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. No versículo de número 2, quando fala assim, quando caídes em várias tentações, é quando a gente está passando pelas tribulações, quando a gente está passando pelas lutas e pelas dificuldades. E ele diz, olha, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. As tribulações da vida, ela vai produzir em você a paciência. A paciência de ser uma pessoa moderada, a paciência de ser uma pessoa sóbria, uma pessoa que saiba, discernir aquilo que está acontecendo, depois que você passar pela essa tribulação. Porque eu vou falar algo para você e que se não aconteceu, vai acontecer. A nossa vida, a gente passa por desertos, que hoje a gente está passando por um deserto, esse deserto passa, a gente recebe a bênção, a vitória, se alegra, mas de repente Deus permite que outras provações venham. Só que à medida que você vai passando pelas tribulações da vida, isso vai adquirindo em nós a experiência. Porque agora você tem a paciência de discernir, entender que aquilo ali é uma tribulação, mas que Deus está no controle de todas as coisas, que você vai clamar, o Senhor vai mudar a tua história, vai colocar um cântico novo sobre a tua boca, e isso vai trazer a você a experiência. A experiência. O servo de Deus, irmãos, o nosso Deus, ele permite as tribulações da nossa vida para quê? Para moldar. Para moldar. Nosso Deus falando com o povo diz, olha, foi no deserto que eu te conheci, na terra seca, aonde não tinha como plantar, não colhia nada, porque não conseguia plantar, aonde passava por tantas dificuldades. Mas o Senhor falou assim, foi ali que eu te conheci. Porque é nos desertos da vida que o Senhor esquadrinha o nosso coração, para ver se realmente a gente confia, acredita, espera nele, ou no momento da luta, da provação, a gente vai desistir de tudo, vai abandonar e não vai querer mais saber de nada. Mas o nosso Senhor, nesse dia de hoje, ele fala com você que essa tribulação que Deus permitiu acontecer na sua vida, seja na tua casa, no teu casamento, com os filhos, seja na sua vida financeira, as portas se fecharam, a enfermidade chegou. O nosso Deus, nesse dia de hoje, ele está dizendo para mim e para você que tudo isso é para produzir em você a paciência. Nós vimos Jó. Jó passou pelas lutas que passou, mas o Senhor estava trabalhando na vida dele. Nós vemos que, olha o que Tiago escreve no seu capítulo de número 5, Tiago capítulo 5, verso 11. Tiago capítulo 5, verso 11 vai dizer assim, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos que Jó, em um dia, ele perde as riquezas, perde os seus filhos, perde os seus bens, só não perde a sua vida e não perde a sua mulher. Mas até a saúde de Jó, ele perdeu. Ficou enfermo e tudo isso aconteceu num dia. Mas Jó foi paciente. Ainda que Jó não estava muito entendendo o que Deus estava fazendo, fez alguns questionamentos com o Senhor, porque ele é ser humano igual eu e você, ainda que ele soube esperar com paciência, mas ele é ser humano igual eu e você, mas ele soube esperar. E a gente vê, o último quadro da vida de Jó, o último estado da vida de Jó, foi melhor que o primeiro. Deus, ele forjou o coração de Jó, permitiu que o inimigo, tocasse nos bens, tocasse nos filhos, tocasse na riqueza, tocasse em tudo.
né, na saúde, mas não permitiu tocar na vida a ponto de Jó morrer. Isso Deus não permitiu. Deus deu um limite para Satanás, porque Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Tudo aquilo que o inimigo pode tentar fazer, ou até mesmo fazer, se ele está fazendo é porque Deus está permitindo. Mas tudo tem um limite. Chega um momento que Deus fala assim, basta, chega. E eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está passando por uma tribulação terrível, que não sabe mais o que fazer. Eu quero profetizar nesse dia de hoje que Deus está dando um basta. Deus estabeleceu um limite e hoje o Senhor está dando um basta nessa situação. Receba essa palavra como uma profecia de Deus sobre a tua vida. Um basta. As coisas vão dar uma reviravolta sobre a tua vida e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Então Jó, né, ele teve a paciência de aguardar no Senhor e o Senhor mudou o quadro da vida dele. E isso adquire em nós a experiência, né? A gente se torna uma pessoa mais madura, porque tudo vem para nos amadurecer. Você e eu precisamos amadurecer. Amadurecer como pessoas, amadurecer espiritualmente, amadurecer como pai de família, como uma dona de casa, amadurecer. Amadurecer, se você é um obreiro, precisa amadurecer como obreiro. Se você é um líder na igreja, você precisa amadurecer na liderança da igreja. Se você é um líder lá no seu trabalho, um encarregado, você precisa amadurecer. Se você é um funcionário formal, você precisa amadurecer a todo momento. E a vida, ela nos dá essa oportunidade de amadurecer. Ela nos dá. Você pode olhar ao seu redor. Tudo te faz amadurecer, para que você não tome decisões precipitadas, né? Às vezes a gente toma decisões precipitadas, às vezes a gente tem oportunidade de crescer na vida e acaba perdendo essas oportunidades por falta de amadurecimento, fazemos coisas erradas, né? Fazemos coisas que não agradam o patrão, que não agrada, né, as pessoas que ali estão ao nosso lado para nos ajudar a crescer na vida e perdemos as oportunidades. Mas também agora não adianta ficar frustrado, não adianta baixar a cabeça e achar que o mundo acabou. Não, temos que pegar isso como um aprendizado, um amadurecimento para a gente não fazer mais essas coisas erradas. Aprender com o erro, infelizmente a gente aprendeu com o nosso erro. Mas como é bom quando a gente aprende com o erro dos outros. Como é bom quando a gente olha para as pessoas, né? Infelizmente, é claro que infelizmente alguém errou, né? Mas a gente olha e fala, poxa, aquela pessoa foi por aquele caminho e não deu certo, né? Aquela pessoa fez aquilo ali que você sabe que é errado, né? Eu sei que é errado, né? E acabou tendo aquele prejuízo tremendo, a consequência veio, né? Então a gente procuramos entrar por um outro caminho, né, para não viver numa desobediência e não depois ser frustrado novamente. Então a gente vai adquirindo essas experiências e amadurecendo, e tanto mais a igreja, né? Alguns erros, algumas falhas que às vezes a gente comete, algumas pessoas cometem, né? E a gente vê que tem consequência, todo pecado tem consequência, irmão. Seja o maior ou mais grave ou menos grave de alguma atitude errada que nós tomemos, né, tem uma consequência. A consequência ela vem, né? Ela vem, mas vem não para nos matar, ela vem para nos mostrar que a gente não pode fazer tudo aquilo que dá no nosso coração, né? A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, nós temos que guardar o nosso coração para que a gente não venha tomar as atitudes erradas e depois sofra com as consequências. Então, tudo é para amadurecer. Hoje que você está vivendo é para amadurecer. Você está começando a ser uma pessoa madura dentro da tua casa, no seu trabalho, no ministério, na igreja, do lado do seu cônjuge. É para amadurecer com seus filhos, né? Às vezes você criticava tanto os filhos dos outros e de repente agora Deus permite que você seja um pai, seja uma mãe, e você sabe que não é bem assim, né? Então
todo aquele julgamento que você jogou lá, você vai ter que tentar colocar em prática agora com o seu filho. Isso é um amadurecimento para a tua vida, né? Para que o seu filho ou a sua filha cresça, mas cresça uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, né? Que não cometa talvez os mesmos erros, os mesmos deslizes que você cometeu na vida, né? Com as suas experiências, com a sua bagagem, você vai agora trazer para essa criança, esse adolescente, esse jovem, né? E eu tenho certeza que Deus vai te dar o melhor conselho e os seus filhos serão bênçãos de Deus sobre a sua vida e vão ser motivos de muita alegria para você e o nome do Senhor será glorificado. Mas ainda que você aconselhou e os seus filhos foram por um outro caminho, fique com a sua consciência tranquila, porque a sua parte você fez. E ainda que você não dê um bom testemunho para os seus filhos, mas tente consertar a partir de hoje. Não fique remoendo porque você precisava ter sido assim, ou assado, porque o tempo não volta. Você vai ter a oportunidade agora de fazer a diferença, mas o tempo não vai voltar. Então, a partir de hoje, comece a fazer a diferença, porque você vai ver o que Deus vai fazer através desse amadurecimento que você está tendo, e o nome do Senhor será glorificado. E por último, para encerrar, a esperança. Porque tudo isso, irmãos, a tribulação das nossas vidas, que a gente passa e todo mundo passa, ninguém está livre disso. Você pode ter dinheiro que for, você vai passar pelas tribulações. Ou é um conflito de alma, um conflito de espírito, ou é a depressão, ou as angústias da vida, mas a gente passa pelas tribulações da vida, todo mundo passa. O Senhor Jesus, ele disse, né, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Então o nosso Senhor é aquele que venceu, né? Ele venceu o mundo, ele venceu as dificuldades, ele venceu as perseguições, né? Então ele nos dá um conselho, né? Que ele venceu. Então ele fala assim, ó, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Então ele já falou, olha, vocês vão passar por aflições, mas vocês vão achar paz em mim. Então o segredo, irmãos, é estar com Cristo, é estar com Jesus, porque ele traz a verdadeira paz, a verdadeira alegria, e somente ele pode fazer tal obra sobre a nossa vida. Olha o que diz o sábio Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, a partir do verso de número 4, a partir do verso de número 4, diz assim: Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Ou seja, ele diz assim, ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança. O segredo, irmãos, muitas das vezes, sabe o que é? É andar com pessoas vivas. Mas como assim? Andar com pessoas que têm sonhos, objetivos e corram atrás desses sonhos e desses objetivos. São pessoas vivas, são pessoas determinadas, são pessoas assim que às vezes ainda não conquistou muita coisa na vida, mas elas estão correndo atrás do seu progresso, né? Porque ele vai dizer que é melhor o cão vivo do que o leão morto. Porque se você comparar um leão com um cão, com certeza o leão está mais elevado do que um cão. Mas ele diz, olha, mas é melhor do que um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, é melhor uma pessoa que está caminhando devagar, é pequenininha, tem menos força que um leão, mas está vivo, né? Do que um leão que se mostra grande, mas está morto. Sabe, não tem uma perspectiva de vida, não corre atrás. Muito pelo contrário, se você for contar o seu sonho, o seu objetivo, o seu projeto, essa pessoa vai te jogar no fundo de um poço, porque ela vai te desanimar, porque vai dizer assim, eu já tentei fazer também, não deu certo, né? Você vai contar algum problema da sua casa para esse leão morto, mas meu casamento está por um triz, né? Estou pensando em me separar, estou pensando em ir embora de casa. Sabe o que o leão morto vai dizer? Faz isso mesmo, porque meu casamento também estava assim, eu também tive que separar, porque não teve jeito não, né? Então é o leão morto. Mas o cão que talvez é pequenininho, insignificante,
que ninguém dá nada, mas está ali crescendo devagarzinho, né? E quando você for contar as suas provações e as suas lutas, ele vai dizer, ou ela vai dizer, olha, eu passei por isso, por essas tribulações da vida, mas isso produziu em mim a paciência, isso me fez amadurecer, e eu não desisti, eu perseverei, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha família, Deus abriu as portas, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Então, fique com pessoas que você perceba que essas pessoas querem seu bem, sabe? Que nem todo mundo quer o bem da gente, não. Isso é a grande verdade. Nem todo mundo quer o seu bem. Tem pessoas que ficam do seu lado para assistir de perto a sua derrota, o seu fracasso. Mas Jesus também coloca as pessoas no nosso caminho para nos conduzir às nossas vitórias, às nossas bênçãos, para ser um canal de Deus sobre a nossa vida. E o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Uma palavra que o escritor aos Hebreus, e eu vou encerrar. Hoje foi um vídeo um pouco mais extenso, mas que você possa assistir todo esse vídeo, né, e que seja proveitoso para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Hebreus capítulo de número 20, Hebreus capítulo número 10, desculpa, Hebreus capítulo de número 10, versículo 23, diz assim, ó: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É Deus que promete, irmãos. Deus é aquele que promete e cumpre. A Bíblia vai dizer que ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Ou seja, eu estava passando pela tribulação, a tribulação produziu em mim a paciência me fez amadurecer, e agora a experiência ninguém tira do meu coração. Eles ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Quem prometeu? Jesus. Jesus que nos promete. É Jesus que garante a nossa vitória. É Jesus que garante a mudança da nossa vida. A própria Bíblia vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma promessa do Senhor. É promessa de Deus sobre a nossa vida. Então tenha essa esperança que Jesus é aquele que vai mudar, ou já está mudando a tua vida, mudando a tua história. Jesus está mudando a tua história. Esse desejo assim meio estranho que você está dentro de você, nossa, eu estou precisando melhorar. Eu estou precisando agora entrar nesse novo ano que está chegando de uma forma diferente, uma forma de conquistador, de conquistadora, de correr atrás, de ter ambição na vida. E você vai contemplar o que Deus irá fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus Cristo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15, vai dizer assim, ó, capítulo 3, versículo de número 15, vai dizer assim, ó: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você percebe que o apóstolo Pedro, aqui sendo usado pelo Senhor, ele diz, olha, vocês têm que estar preparados agora, porque vocês já passaram pela tribulação. A tribulação produziu a paciência no coração de vocês. Agora vocês estão maduros, e agora vocês têm que estar preparados, porque se vocês realmente amadureceram, agora vocês vão responder com mansidão e temor a qualquer um que pedir a razão da sua esperança, ou a razão da esperança que há em você. Porque tem pessoas, irmãos, que depois que a gente passar pelas tribulações da vida, pelas dificuldades, pelas lutas, e você permaneceu de pé, passou por esses ventos todos que você passou, que todo mundo achou que ia ser sua derrota, que você ia se matar, que você ia abandonar sua família, e o pior ia acontecer, você ficou firme, passou pela tribulação. A tribulação produziu em você a paciência produziu em você a experiência, você se tornou uma pessoa mais madura. E agora
a esperança inabalável que existe no seu coração, porque você agora tem um novo cântico sobre a tua boca. O Senhor firmou os teus passos. Agora todos verão e temerão o Senhor e vão dizer que o Senhor fez grandes coisas por você e o nome do Senhor será glorificado. E através dessa esperança inabalável que há no seu coração, pessoas serão alcançadas pelo nosso Deus e o nome do Senhor será glorificado. Toda essa tribulação que você está vivendo hoje, entenda, é uma permissão de Deus para que o nome dele venha a ser glorificado e ele começa a moldar a tua vida. E você vai começar a produzir a paciência. Se você é uma pessoa muito explosiva, você vai ver que você vai ser uma pessoa mais serena, mais calma, porque está produzindo em você a paciência. Você agora não vai tomar uma atitude equivocada, precipitada, porque você vai ser uma pessoa madura dentro da sua casa, na sua família, na igreja, aonde seja, no seu trabalho, aonde seja, as pessoas vão olhar para você e vão ver uma pessoa madura em nome de Jesus. E a esperança ninguém mais vai tirar do seu coração. A esperança que Deus muda a história, a esperança que Deus muda um estado de calamidade no meio de uma família. Deus é aquele que muda a situação, pior do que esteja, mas Deus é poderoso para mudar e o nome dele venha a ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome de Jesus. Fique com essa palavra nesse dia de hoje, lembrando aos amigos, irmãos e irmãs que deixa lá o seu like, né, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, mande ali para um seu amigo que está passando por algumas tribulações da vida. Tenho certeza que Deus irá falar com esse coração e eles vão entender que tudo isso é Deus permitindo para produzir alguma coisa no seu coração, seja ela paciência, seja ela experiência, ser uma pessoa mais madura, ou seja uma esperança que Deus quer colocar no coração dessa pessoa e o nome do Senhor venha a ser glorificado em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em nome de Jesus. Amém.